Nesse vídeo nós vamos falar por que Jesus, e somente Ele, está qualificado para resolver os problemas da humanidade. Como Ele fará isso e qual o resultado para homens e animais. Esse assunto está baseado em Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. O versículo 1 diz: do toco de Jessé será um ramo novo, e das suas raízes um renovo dará fruto. De quem o profeta está falando? Ora, essa é uma profecia messiânica. Essa profecia, ela se aplica a Jesus como este ramo novo, como sendo o renovo das raízes de Jessé. Jessé tornou-se pai de Davi, o rei. Deus ele garantiu a Davi que um dos seus descendentes sentaria no seu trono para sempre e que o seu trono ficaria firmemente estabelecido para sempre. Como mostra 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16. Mas como sabemos que esse descendente realmente é Jesus Cristo? O livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 5, chama Jesus Cristo de o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Então não há dúvida de que essa profecia, de fato, aplica-se a Jesus. Como Deus o qualificou para resolver os problemas da humanidade? Ora, vejam o que diz o versículo 2 sobre o que Jesus Cristo ele faria quando viesse à Terra e por que ele estaria qualificado. O versículo 2 começa dizendo: o Espírito do verdadeiro Deus estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, o Espírito de conhecimento e do temor do verdadeiro Deus. E ele terá prazer no temor do verdadeiro Deus. Jesus Cristo, o versículo mostra que ele seria orientado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou a sua força ativa. Esse Espírito Santo daria a Jesus a sabedoria necessária, o entendimento necessário, o poder necessário para resolver os problemas da humanidade. Quando ele esteve na Terra, ele cumpriu essa profecia. Ele mostrou que, de fato, tinha profundo conhecimento das necessidades humanas. Prova disso é o que mostra o Sermão do Monte, no capítulo 5 ao 7 de Mateus. Ali Jesus ele mostrou o que nós precisamos fazer para ter verdadeira felicidade. Ele mostrou como nós podemos resolver desentendimentos. Ele mostrou também como podemos evitar a imoralidade sexual. Ali ele mostra como nós podemos imitar a generosidade do nosso Pai Celestial. Ele mostra também o que não fazer e o que fazer para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Ele deu conselho também sobre evitar fraudes religiosas. E ele ensinou como ter bons relacionamentos com outros. Esses ensinamentos, esses conselhos sábios que Jesus deu, até hoje têm influenciado a vida de milhares, milhões de pessoas em toda a Terra. O efeito, quando Jesus terminou de dar esses conselhos do Sermão do Monte, é mostrado no versículo 28 e o versículo 27 e 28 do capítulo 7 de Mateus. Ali diz que as multidões ficaram maravilhadas com a forma como ele ensinava. Mas o texto não para por aí. O texto disse que ele teria o espírito de poder. E como Jesus mostrou que tinha o poder capaz de resolver os problemas da humanidade, Jesus Cristo, ele ressuscitou mortos,
curou doentes. Jesus, ele alimentou famintos aos milhares. Jesus Cristo parou uma tempestade em alto mar. Então, essas credenciais o tornam um governante sem igual, aquele que de fato tem as credenciais necessárias para resolver os problemas da humanidade. Problemas como fome, doenças, crimes, tempestades, fortes chuvas em determinados lugares causando desastres, tufões, furacões, terremotos. Nenhuma dessas forças da natureza representará nenhum perigo debaixo do reino de Jesus Cristo, porque ele terá o poder e o controle sobre as forças da natureza. Mas o versículo 3 destacou também que ele tinha prazer no temor de Deus. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele disse que não fez nada de sua própria iniciativa, mas tudo que o Pai ordenou a fazer, ele fazia. João capítulo 6, versículo 38, ele destaca isso. E isso nos dá garantia de que Jesus, de fato, está qualificado para resolver os problemas da humanidade. Mas como ele fará isso? O versículo 3 diz que ele fará isso por meio de um julgamento. O versículo 3 passa a dizer que ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que houve. Ele julgará os de condição humilde com justiça e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca e entregará os maus à morte com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto na sua cintura e a fidelidade o cinto dos seus lábios. Essa garantia que temos do julgamento justo que Jesus Cristo fará mostra que ele, de fato, ele vai resolver os problemas da humanidade. Os maus, como ele disse, serão entregues à morte. O livro do Salmo 37, versículo 10 ao versículo 11, diz que os maus serão eliminados. Diz que não vai demorar muito, e apenas mais um pouco ele fará isso. Mas ali diz que os mansos possuirão a terra e viverão na abundância de paz. E por quanto tempo? O versículo 29 do Salmo 37 diz que os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Esse julgamento justo que Jesus trará sobre os humanos na terra é fundamental para que os problemas da humanidade sejam resolvidos. Porque aqueles que hoje exploram gananciosamente os recursos da terra, esses não se preocupam com o bem-estar das famílias, com quantas pessoas vão morrer por causa do que eles têm feito, como desmatamento, nivelando colinas, arrancando coisas da terra, enterrando coisas dentro dela, poluindo os rios, oceanos. Essas pessoas só se preocupam com a única coisa, com o bolso. Mas eles não se preocupam com as fortes chuvas que causam desastres, com os terremotos, com os tufões, furacões. Eles estão seguros, estão tranquilos. Mas Jesus Cristo fará esse julgamento justo. Aqueles que ensinam coisas contrárias ao que a Bíblia ensina, esses também sofrerão esse julgamento justo. Por isso, a terra será limpada da maldade humana. Apenas aqueles que Jesus considera justos é que viverão nela. Qual será então o resultado para os humanos que forem considerados justos?
O versículo 6 passa a destacar: o lobo estará junto com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo estarão juntos. E um menino os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e juntas se deitarão suas crias. O leão comerá palha como touro. A criança de peito brincará sobre a toca da naja. E a criança desmamada porá a mão sobre o ninho da cobra venenosa. Esses versículos destacam que debaixo do reino de Jesus Cristo, os animais não representarão nenhum perigo para os humanos, assim como foi no Jardim do Éden, quando Adão e Eva os reuniu e deu nome a todos eles. Os animais ali não representavam nenhum perigo para Adão nem para Eva. Assim será a restauração que somente Jesus Cristo é capaz de trazer sobre o planeta Terra. E a garantia que nos dá o versículo 9 não deixa dúvida de que a condição da terra será assim para sempre, como Deus garantiu a Davi, de que o trono de um dos seus descendentes ficaria firmemente estabelecido para sempre. O versículo 9 diz: não se causará dano, nem ruína, em todo o meu santo monte, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento do verdadeiro Deus, assim como as águas cobrem o mar. Não se causará dano, nunca mais a terra será arruinada por humanos gananciosos, políticos gananciosos e por pessoas que desconsideram a Deus e suas leis, conforme estabelecidas em sua palavra, a Bíblia. Porque apenas os justos é que viverão na terra, os quais terão uma preocupação única de continuar aprendendo sobre o seu Criador. Essa é, de fato, uma esperança maravilhosa que o nosso Criador apresenta para nós. Falando sobre esta esperança, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 12, ele disse, Romanos 15, 12, o apóstolo Paulo diz, Isaías diz também, haverá raiz de Jessé, aquele que surgirá para governar as nações. Nele, as nações basearão a sua esperança. Que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz por meio de sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus deseja para você, que tenha esta esperança porque ela é real e somente Ele é capaz de trazer a solução real para os problemas da humanidade.